13 dias sequenciais de alta no índice Bovespa, pessoal. Uma coisa inédita. Nunca na história a gente teve um movimento com 13 dias do mercado subindo sequencialmente, tendo alta no índice Bovespa. Vamos começar aqui nosso estudo semanal, tá? Hoje é dia 9/11. Fazer nossos estudos aí, o que a gente espera sobre os desenhos e óticas para ver o comportamento do mercado para as próximas semanas aí, beleza? O rally de alta está confirmado, né? A gente já tinha feito esse mapeamento, então ele já vem acontecendo. A gente vê que o mercado está muito, muito, muito forte, inclusive com esse recorde que a gente está vendo que nunca aconteceu na história, né? Então, o famoso quem entrou, entrou, e agora quem está de fora está doido por uma correção. E sobre a ótica macro, o mercado ele tende a caminhar, né? Porém, a gente vai observar aqui com 13 dias sequenciais de alta, o mercado ele começa a ficar cansado, começa a dar indícios que está cansado, só que a gente ainda não teve nenhum sinal de correção. Então vamos dar uma olhada aqui, né, fazer os estudos, ver o que faz sentido aqui sobre a ótica do índice Bovespa e depois falar um pouco sobre o dólar, beleza? Então a gente teve aqui, pessoal, um movimento forte, né, 4 semanas seguidas de alta no índice Bovespa. A gente fechou forte no mercado, né, na casa dos 154 mil praticamente, né? Então já tinha mapeado, né, que se o mercado corrigisse e viesse testar essa região aqui, a gente projetou o primeiro alvo, ele veio no primeiro alvo de 147 mil, corrigiu, testou o topo anterior, rompeu, a gente projetou o próximo alvo que seria na casa dos 151.700, mais ou menos, e ele passou direto. Onde estava essa linha amarela aqui? Passou direto. Então o próximo alvo agora fica aqui nessa região, 157.700, até botei uma linha amarela lá, né? E é o próximo alvo para o mercado. O mercado está forte, né? Se a gente observar, ele engatou o movimento altista, o rally tá confirmado, tá indo embora, né? Porém, se a gente observar, vou até desenhar as retrações aqui, para eu deixar mais ou menos pronto. Porém, o mercado ele já subiu forte, né? Se a gente observar aqui sobre o IFR, que é o índice de força relativa, a gente observa que o IFR aqui no semanal, ele está chegando numa região que no passado, quando ele chegou, ó, aqui o mercado fez topo, aqui o mercado fez topo, aqui o mercado fez topo, né? Então ele está chegando numa região de sobrecompra. Então o que o índice de força relativa mostra? Mostra que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, ou seja, ele está sobrecomprado, está começando a indício de sobrecomprado. Isso não pauta nenhuma tomada de decisão nossa, né? Nada para a gente tomar decisão, porém, né, ajuda a gente aqui a ficar com alerta aceso, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer no mercado, mas a gente vê que ele está cansado, né? Tá pedindo uma correção. No diário, o IFR está na casa de 90, 90,71. A gente olhar no passado aqui os momentos que o IFR tiveram nesse cenário, deixa eu ver aqui se tem. A gente tem aqui, mais próximo aqui, ó, marcou topo. O mercado está pedindo a correção aqui, ó, nessa época aqui, ó. Tá vendo? O IFR foi lá na casa dos 90 também, o mercado corrigiu. O IFR foi na casa dos 90, o mercado corrigiu. Então ele está pedindo correção. A gente tinha feito o estudo, né? O que acontece depois de dias sequenciais do Ibovespa. Se a gente pegar os 13 dias sequenciais aqui, a gente teve aí praticamente quase 7% de alta, né? Na verdade, se eu pegar da abertura aqui até aqui, a gente teve, né, 7,2% de alta quase, em 10 pregões sequenciais. O que a gente pode falar disso para os próximos dias, né? Se a gente pegar, pessoal, e dar uma olhada aqui no estudo histórico, a gente teve só em 1997 o mercado subindo 12 dias sequencialmente. 13 dias nunca aconteceu, tá? Então, outra ocorrência que a gente teve foi agora, né, no dia 6, na quinta-feira, e aí na sexta-feira o mercado subiu também 0,47%, né? 0,5% que está aqui. Então, o que aconteceu? Antes na história, depois de 12 dias, a gente sempre teve correção, em média de 2%, em relação ao fechamento do dia anterior e o fechamento do dia sequencial. Ou seja, o mercado pode subir e tudo, mas depois ele pega e acaba fechando em 2% abaixo do fechamento do dia anterior. Nesse caso, ele fechou com uma alta de 0,5%, inédito, e aí a gente não tem histórico do que vai acontecer, né?
um dia depois dos 3 dias de alta, 2, 3, 4, 5. Mas sobre os 12 a gente tem. Então os 12 antigamente era sempre caiu, mas nesse caso aqui o mercado subiu. Depois a gente teve uma correção 2 dias depois da distância entre o fechamento do mercado e o fechamento do mercado 2 dias depois. Por exemplo, para facilitar aqui, é como se fosse o seguinte, ó. É como se 2 dias depois a gente fizesse o seguinte, ó. O mercado fechou e aí a gente tem o dia, o fechamento aqui dele nesse caso aqui foi o mercado fechou aqui, né? Aí no dia seguinte a gente vê o fechamento dele, foi 0,3 acima, e no dia seguinte a gente vê o fechamento dele, no caso 0,47 acima. Beleza? Então a gente compara fechamentos com fechamentos. Inclusive, no estudo que a gente tinha feito dos dias sequenciais, não lembro quantos dias que eram, a gente tinha visto que a correção em média seria 0,8 para o dia seguinte e depois mais 0,8 para o próximo. Né? O mercado ele subiu, fechou praticamente no 0 a 0. No dia seguinte ele desceu, chegou a cair 0,60%, depois subiu forte, né, e fechou positivo. Então a gente teve até uma correção no intraday, mas acabou que o mercado fechou positivo aí. Então o que a gente tem para falar sobre? Os próximos dias todos são de queda. Um dia depois, dos 12 dias, né? Meio a meio, sendo que quando caiu 2% e quando subiu 0,5%, né? 2 dias depois, a gente não teve ocorrência no histórico, o que aconteceu, tá? E quando cai, das ocorrências que a gente teve, né? No caso, é uma ocorrência só, porque a outra a gente ainda vai ver o que vai acontecer, né? Quando caiu mais do que 2% em média. Então vamos ficar de olho, pessoal. O mercado está cansado. Na história, nunca teve 13 dias sequenciais de alta. E quando a gente fala sobre a ótica de 12 dias, no histórico ele sempre corrigiu, tirando a ocorrência que a gente teve na sexta-feira aí. Ok? Então, negócio interessante aí, inédito sobre o mercado no índice Bovespa. Se a gente for falar do dólar, pessoal, o dólar a gente começa a ficar mais zeloso, tomando cuidado com o dólar. Eu vou botar no gráfico semanal aqui mostrar para vocês o que a gente tem para falar aqui sobre o dólar. O dólar, ele tinha segurado, vou ocultar meus estudos, ele tinha segurado na média de 200 semanas, marcou um fundo, rompeu, foi lá em cima, tinha mapeado esse alvo, inclusive ele até passou um pouco, depois ele corrigiu na semana anterior dentro dessa barra, que é uma barra muito bonita e forte, mas que precisava ser rompida para confirmar realmente uma barra de ignição, isso não aconteceu, então o mercado na semana sequencial ele fechou, né, dentro dessa barra, na próxima ele fechou novamente, testou essa região que antes foi rompida e virou um suporte, e agora ele fechou a próxima semana brigando aqui nessa região e se aproximando da média de 200. Então o que eu tenho para falar para vocês? A gente tem algumas regiões para ficar de olho no dólar. Vou até botar no gráfico diário. Primeira região que o dólar perdeu é essa região aqui, que era a região que antes estava sendo como resistência no mercado, né? O mercado testava aqui e caía, testava aqui e caía, testava aqui e caía, testava aqui até que ele rompeu e foi embora, né? Deu uma barra grande que até a gente marcou que ela precisava romper aqui para fazer uma reversão e o dólar vai voltar a ficar altista. Então essa região aqui, ela é uma região de resistência, né? Que era uma região de resistência que virou uma região de suporte. O mercado testou aqui, voltou, subiu, agora ela veio para cá e perdeu, fechou abaixo. Então qual a expectativa? A expectativa é que para a próxima semana, se o dólar perder, vou botar bem rápido aqui, que depois vou detalhar, senão complica os estudos, essa mínima aqui da sexta-feira, essa mínima aqui, ele tende a vir buscar esse fundo, né? Se ele perde esse fundo aqui, essa região aqui está muito próximo da média de 200, então considero que é uma região de briga, igual a gente observa que foi aqui, né? A gente está falando de distante quantos pontos? Está tão longe não, 22 pontos em relação ao fechamento. Se ele perde aqui, essa região a gente vem testar o fundo anterior, né? E aqui é a região de suporte que se for perdida e vier aqui
nessa casa dos 5,26, ele renova a mínima e aí o cenário, todo o estudo muda, né? Porque a expectativa do dólar era que ele teria marcado o seu fundo do ano aqui, mais ou menos nesse, nesse ponto que está abaixo da média de 200, né? Protegido aqui por um candle bonito no semanal, rompendo máximo. Então, se ele vier aqui perder mínima, todo mundo que enxergou isso daqui começa a se frustrar, né? E sair das posições. Não me espanta também, isso às vezes acaba acontecendo um trap. O que é um trap? O mercado vir testar esse fundo, né? Vim aqui testar esse fundo, perder, e aí muita gente vai estopar, né? Ou seja, muita gente que está comprada vai vender, vai gerar liquidez de compra, o mercado às vezes vai para baixo aqui, gera liquidez de compra, depois gera um trap e vai embora para cima. Tem que observar, né? O negócio é que se ele perder essa mínima, o, o mercado se frustra de uma maneira geral, porém o dólar ele está, sobre a ótica macro aqui, barato, né? Teve uma queda aqui, deixa eu ver, de 16% quase, né? Chegou a mais de 16%. Então aqui é local que a gente tem que pensar se faz sentido a gente dolarizar alguns investimentos em dólar, tá? Para conduzir em longo prazo. Se a gente observar a média de 200 semanas, ó, no gráfico semanal, região que geralmente o dólar percorre e segura, percorre e segura, percorre e segura. Então, é uma região que sempre foi suporte, um suporte dinâmico no dólar, né? A gente pegar aqui 2011 para frente, beleza? Então, digamos que se a gente pegar sobre a ótica de tabela FIP, o dólar está num preço bem atrativo para a gente pensar em alocar investimentos sobre a ótica do câmbio, usar o câmbio a nosso favor para investir lá fora ou algum tipo de fundo cambial, alguma coisa que faça sentido aí depende do perfil de cada um, beleza? Cautela no dólar, né? Quem está num prazo mais curto, cautela, né? O estudo que a gente fez aqui, que não se confirmou, a gente falou que à medida que o tempo vai passando, o pessoal começa a se frustrar. Então, toda essa barra aqui, ela já foi frustrada. Quem estava na expectativa dessa barra, inclusive eu estava, todo mundo já se frustrou. Então, o que a gente precisa observar agora, basicamente, é essa região aqui, essa região que ele está na mínima, não pode perder esse seu fundo. E para ele reverter e ficar interessante, que eu ainda tenho essa expectativa, eu acho que o dólar está na região de reversão, ele precisa de superar aqui essa casa aqui do 5,44, que aí ele pega e forma um pivôzinho aqui e ele tende a vir buscar o próximo alvo, que seria essa região de topo anterior. Beleza? Então, ou o dólar segura aqui, busca essa linha, ou ele fica brigando e perde, tendo uma região de suporte, duas regiões de suporte, se perde aqui, renova a mínima, e aí a gente vê se vai ser um falso rompimento para baixo, ou vamos ter que refazer aqui os próximos alvos do dólar para baixo, que por enquanto eu não vou fazer, porque eu estou na expectativa que o dólar segure aqui e acabe revertendo para um movimento altista, ok? Então, pessoal, é isso que eu ia falar. Deixa eu dar uma olhadinha em Small 11, que eu acompanho também. Small 11. Deixa eu observar aqui. Small 11. Tá chegando uma região interessante, tá? O mercado tá longe do topo histórico ainda. Tá 27% abaixo do topo histórico, né? E tá chegando uma região que ele testou uma, duas, três, 4 vezes. Então, se ele romper essa região aqui, ele fica com caminho livre para subir inicialmente até o 121, 122 praticamente, que seria essas duas regiões de alvo. Depois região de 127,
depois região de 135, essa região aqui, depois ele vai buscar topo histórico. Se a gente observar o índice Small 11, ele está bem próximo das médias de 200 semanas, 400 semanas, 400 ULs Wilder, e se a gente observar isso que vem conduzindo o preço desde 2016 para frente, né? Então, eu gosto de acompanhar o Small 11 também, porque geralmente depois que o Bovespa vai, o Small 11 acaba indo logo na sequência, né? O pessoal acaba realizando aí as posições nas blue chips e aí as small caps acabam sendo beneficiadas aí e pegando uma parte da alocação das blue chips nas small caps que acaba puxando o preço para cima, beleza? Para essa semana a gente tem, se não me engano, o índice de inflação, né? Então isso vai falar um pouco de como é que está o nosso cenário macroeconômico. Vamos ter também a ata do Copom, que manteve a taxa Selic em 15%. Vai ser interessante para a gente ver, né, como é que está sendo a ótica do governo sobre essa Selic. A princípio, eles não sinalizaram expectativa de que haverá um corte na Selic, pelo contrário, às vezes pode ser que essa Selic a 15% ela se perdure por mais tempo, né? Então, é exatamente nesse momento que a gente tem que ficar de olho nas oportunidades do mercado, porque quando a Selic começar a cair, o mercado acaba antecipando, geralmente ele já andou, né? Então, uma Selic a 15% com o Ibovespa na casa de 150 mil pontos, 150 e tantos mil, né? 150 e... Deixa eu ver o Ibovespa aqui rapidinho, 150... Cravado aqui, vamos ver o valor. 154 mil pontos, 154, né? 154 quase. Na hora que a Selic tiver começando a cair, chegar na casa dos 7%, o mercado vai ter andado muito, 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 né? Que é muito parecido com o que aconteceu em 2016. Eu vou até colocar aqui para vocês entenderem, né? Em 2016, a gente estava no Selic mais ou menos na mesma faixa, 14 alguma coisa, 14 cacetado, não lembro. Depois que começou a ter os cortes de juros, se a gente observar até a pandemia aqui, o mercado ele subiu praticamente 230%. Tá um pouquinho fora ali, mas subiu 230%, né? Ou seja, os juros começando a reduzir, em algum momento os juros vai precisar cair, senão as empresas também não vão aguentar, né? O dinheiro começa a fluir para o mercado. E aí o mercado tende a engatar um movimento altista. Então por isso que eu falo que no cenário macroeconômico, o mundo está reduzindo juros. O Brasil, ele segue o mundo mais o risco Brasil, né? Então o problema nosso aqui é o risco Brasil, mas geralmente a gente acaba seguindo o drive do mundo e a gente tem tudo aí para engatar um movimento mais forte de longo prazo. Porém, sobre a ótica de curto, a gente precisa de ficar de olho aqui, porque o mercado está cansado. 13 dias sequenciais de alta, né? A gente nunca viu isso na história. Então, para a próxima semana, eu espero sim uma correção no mercado. Né? De novo, aqui é um estudo, né? Não é recomendação de nada. Eu espero sim uma correção no mercado para essa próxima semana. O mercado está forte, mas subiu muito. E aí a gente tem que ficar de olho para ver o que faz sentido a gente estar entrando nas correções do mercado ou se a gente só conduz com o que a gente já entrou, né? Porque igual eu falei, o momento para entrar a gente já mapeou lá nos vídeos para trás. Agora não é o momento de a gente estar focando em querer comprar as coisas, é o momento de a gente conduzir da melhor forma que a gente está posicionado. Beleza? De interessante, fora os ativos, é a questão do dólar, que sob a ótica de preço para investimentos dolarizados, a gente está numa região interessante. Né? A gente não precisa achar o preço mais barato, a gente precisa começar a cadenciadamente ir alocando nossos investimentos em dólar nos momentos que realmente fazem sentido, como esse, por exemplo, né? No estudo em que a gente vê que o dólar está próximo do preço das 200 semanas no histórico, né? No passado. Então, ele começa a ficar interessante. Beleza? Então, pessoal, feito o estudo aí para a semana. De novo, aqui é sempre sobre o intuito de estudar o mercado, não é recomendação de nada. E espero ajudar vocês aí em adquirir o conhecimento e conseguir fazer os seus investimentos aí de forma independente, vocês mesmos conseguirem fazer seus próprios investimentos,
o que realmente faça sentido para vocês. Bote isso na cabeça de vocês. Ninguém é melhor do que vocês mesmos que trabalham para saber o que faz sentido para vocês alocarem o suor do dia a dia de vocês, né? Acho que ninguém vai ter mais cuidado para fazer do que vocês. Então, espero que eu consiga ensinar vocês a enxergar o mercado de uma forma mais clara, para vocês não dependerem de ninguém que não necessariamente vão tomar as decisões que fazem mais sentido para você investir bem seu patrimônio. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e boa semana aí.